Bora lá, galerinha! Última gravação deixada por pessoas desaparecidas. Eita! Desaparecidas do canal do Arquivo Obscuro. Que isso deu uma falhada. Quando eu fui começar a falar, deu uma falhada na minha voz. E quando eu terminei, falhou também, gente. Isso daí se deve ao fato do. Como eu falei pra vocês ah, no vídeo de manhã, eu realizei uns trabalhos braçais hoje. Então estou bastante cansado. Mas não me impede de gravar aqui pra vocês e a gente ter o nosso momento juntos, por assim dizer, né? Durante a noite. Mas enfim, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Mais um vídeo do Arquivo Obscuro trazendo aqui pra vocês. Esse eu não podia perder mesmo. Achei o tema muito interessante. Mas acho que vai ser uma experiência bastante desconfortável aí, esse tipo de coisa. Porque desaparecimentos é uma coisa que me mexe muito, né, cara? Eu fico pensando principalmente na família, né, cara? Que sofre muito com isso, né? Tipo assim. É só vocês colocarem, imagina se fosse teu pai, tua mãe aí, e você desaparecesse, como eles iriam se sentir, né, cara? Então, é o que mexe muito comigo, eu fico realmente bastante mal vendo esse tipo de vídeo, mas eu acho que faz parte, né, do conteúdo. Enfim, gente, se puderem deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo hoje tá na descrição. Passe na adicionar like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Como vocês sabem, tem vídeos exclusivos para os membros aí. Eu sei que eu tô postando pouco, mas vou voltar a postar eventualmente. Mas também, agora para os membros, eu estou postando esses vídeos um pouco adiantado, tá? A minha ideia... Esses dois primeiros eu não consegui postar tão mais cedo, mas a minha ideia é postar um dia antes certinho, tá bom? Enfim, gente. Então, torne-se membro caso queira ter mais esse atrativo aí. E, além disso, o link do nosso Discord e do meu canal 2 estão aí nas descrições também. Entre lá que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? E vambora para esse vídeo aí sem muitas delongas, que eu estou bastante empolgado. Bora! Em agosto de 2010, uma mulher de origem nativa americana chamada Amber Turcarro saiu de Alberta, no Canadá, e foi até a cidade de Edmonton, onde tiraria alguns dias de férias, acompanhada de uma amiga e de seu filho de apenas 1 ano de idade. Naquela noite, animada com a viagem, ela decidiu explorar a cidade sozinha. Depois que saiu, Amber nunca mais foi vista. No dia seguinte, quando a jovem não retornou ao hotel, sua amiga comunicou o desaparecimento à mãe dela, que imediatamente acionou a polícia. Pouco tempo depois, Amber foi declarada oficialmente como uma pessoa desaparecida. Ao vasculharem os registros telefônicos da vítima, os policiais descobriram uma ligação recebida por Amber enquanto ela estava na companhia de um homem não identificado. A gravação é angustiante. É a última vez que sua voz é ouvida. Caramba, cara. Where are we by? We're just Whoa. south of Beaumont, or north of Beaumont. We're heading north of Beaumont. Yo, where are we going? Just No, this is road. Are you f***ing kidding me? You better not be taking me anywhere I don't want to go. I want to go into the city. Cara, que horror uma situação dessa, assim. Nunca, pô, cara, nunca peguem carona com estranhos, nunca façam nada disso, No, cara. we're not Olha. going into the city, are we? We're going No, we're not. Then where the f- these roads going to? to 50th Street. 50th Street. Are you sure? Absolutely. Yo, where are we going? 50th Street. 50th Street? 50th Street. East, right? East. Over town. Bravo. South. No áudio, é possível escutar um Deus me motorista livre, né, cara? Tá garantindo a louco, Amber cara. que eles estavam indo para o destino que ela havia escolhido. Mas ela não parece acreditar, demonstrando um certo nível de estresse. Em 28 de agosto, a polícia fez a Ah, divulgação era essa estrada mesmo, caramba. pública do áudio. Mesmo assim, só começaram oficialmente a investigar o caso cerca de 1 mês após o Meu Deus, mas como assim, cara? Você tinha até o áudio, né? Desaparecimento. Caramba. ao serem lógica pressionados pela mãe Nossa, da ó. vítima. Isso aqui, ó, cara, é o que me quebra isso sempre, cara. Ver Os policiais familiares, cara. dispensaram a senhora inúmeras vezes, afirmando que a Amber deveria estar apenas curtindo por aí e logo retornaria É, a gente sabe quando... para casa. Com apenas 1 mês de buscas, a polícia retirou o nome de Amber da lista de pessoas desaparecidas, baseada simplesmente em alguns relatos suspeitos e não confirmados de testemunhas anônimas.
Mas do que exatamente? Diversas evidências Que ela teria fugido, por exemplo? foram acidentalmente destruídas durante a investigação e a polícia canadense foi acusada de negligência e má condução. Tragicamente, em 1º de setembro de 2012, 2 anos após seu desaparecimento, os restos mortais de Amber foram encontrados em uma propriedade rural nos arredores da cidade. Ao longo dos 20 anos, anos, cara. algumas mulheres apontaram o mesmo homem como o autor da voz masculina na gravação. Mas a polícia informou que, ao investigarem o indivíduo, ele não foi identificado como uma pessoa de interesse. E é complicado, cara. Não tem, por mais que pareça a voz, não tem como você condenar ninguém na justiça só por a voz parecer, né, cara? Há alguns anos atrás, uma nova denúncia. Um homem afirma reconhecer o próprio pai no áudio. Um cidadão americano. Mas assim, só pelo áudio, cara. Assim, é porque é dureza, cara. Ilegal no O Canadá. lugar mais perigoso que existe de todos pra você. Essas estradas de terra são muito perigosas, né? Isso que eu quero dizer. Tipo assim, não tem câmeras, não tem. Pô, tipo, se você tivesse uma gravação, pelo menos, de qual que é a placa desse carro, né? Algo assim, mano. Que vivia em uma fazenda na região de Edmonton. Segundo a testemunha, o suspeito ainda estaria envolvido em vários outros desaparecimentos e mortes ao longo dos anos. Mas apesar de tudo isso, nada resultou em uma acusação formal. Um dos momentos mais perturbadores da gravação, quando é possível perceber a desonestidade na voz do homem, é quando Amber o questiona se ele tem certeza de que estava indo para o lugar correto, e ele responde maliciosamente: certeza absoluta. Absoluto. Além disso, a atuação policial foi É estranha, muito estranha essa atuação policial, né? Tipo assim, eu geralmente tento até defender a polícia aqui, cara, porque eu sempre falo que é complicado você ir muito na dos parentes das vítimas nesses casos de desaparecimento, por exemplo, que todo caso de desaparecimento que... Pode ver, cara, literalmente todo caso que a menina ou o cara que desapareceu nunca foi encontrado, a família começa a colocar a culpa na polícia, né? E é óbvio porque a polícia não conseguiu achar as pessoas, mas muitas vezes a polícia não tem muito o que fazer, cara. Como a gente já viu o caso aqui no canal que uma pessoa pediu carona numa estrada de terra e sim, e foi levada embora e já era, né, cara? Ou a pessoa tava por algum motivo aleatório numa estrada de terra ou numa beira de uma avenida assim, daquelas lá do, sabe, aquelas avenidas dos Estados Unidos lá que passa um carro a cada um ano, sabe? E daí veio alguém ali, sequestrou a pessoa. E aí, cara, não tem o que fazer, sabe? Tipo, não tem o que a polícia fazer. Não existe investigação, porque simplesmente... infelizmente, a pessoa se colocou numa situação de risco, cara. Uma situação que poderia isso acontecer. É triste falar, mas não tem muito como ser julgado. Mas aqui, eu dei toda essa volta pra dizer que nesse caso é estranho realmente a polícia ter demorado tanto pra começar a procurar, né? Muitas pessoas suspeitam que a causa da negligência escancarada teria sido racismo contra a mulher indígena. Até o momento, o caso continua... Será, cara? Eu tava muito mais uma vibe de que poderia ser alguém com algum certo tipo de influência, algo assim, né? sem solução. Esperamos que algum dia o culpado seja responsabilizado e tenhamos uma explicação factível sobre o que teria acontecido com a Amber naquela noite. Mas, sinceramente, é difícil, né, cara? Aqui no canal já ouvimos diversos áudios bizarros como esse, capazes de arrepiar os cabelos de qualquer um, ou até te deixar careca de medo. Verdade! Eu não sou bobo não, meu mano, mas parabéns pela propaganda, como sempre. Fato é, né, gente, que esses casos Julho são de muito 2008, tristes, né? em Utah, nos Estados Unidos, uma mulher chamada Susan Powell gravou um vídeo caseiro, no qual documentava seus pertences e informações pessoais. Segundo ela, a gravação se tratava de um inventário dos próprios bens, que teria sido feita por orientação de sua advogada. Ok. This is me. Só ressaltando uma coisa que eu ia falar naquele caso eu esqueci. Pelo menos, é meio triste falar isso, mas pelo menos a família encontrou os restos, por assim dizer, os restos mortais, cara. Eu acho que é melhor, assim, claro, Deus que me livre de passar por qualquer tipo de situação parecida com essa, mas eu acho que numa situação como essa é melhor pelo menos você saber o que aconteceu, sabe? É melhor você saber o que aconteceu, a dura realidade, sabe? Do que você passar a vida inteira com... Eu acho que mesmo os pais talvez possam ter ainda o direito de conseguir... Claro, superar isso vai ser muito difícil, mas pelo menos ter a cabeça em mente, assim, e poder, sabe, dar um próximo passo. Muitas vezes, nesses casos que as pessoas nunca são encontradas, a família fica eternamente naquela busca, né, cara? Claro que eles vão buscar por justiça, mas
você saber o que aconteceu com a pessoa, eu acho que é melhor, sabe? É melhor você saber o que aconteceu, mano. July 29th, Independente da crueldade que 2008. seja. It is 12:33 Mountain Time. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible. Acontece que, nos anos anteriores, o casamento com seu marido, Josh Powell, havia se deteriorado. Ok. O casal enfrentava problemas financeiros e Susan temia que Josh tentasse vender seus pertences mais valiosos. Na gravação, Susan relata compras desconhecidas feitas em seu nome, Estranho. dívidas, falência no nome dele, além de Ok, tá mais bem explicado. Que eu ia falar assim, pô, mas ela terminou com ele porque, sei lá, eles estavam passando por um problema financeiro e ela não queria vender o rádio dela, né? Mas não, ele claramente fazia dívidas, né? Ele não é que eles estavam numa situação complicada, como pode acontecer na vida de todo mundo, né? Mas se vocês são pessoas que se gostam, que se amam, eu prefiro abrir mão do meu PS5 do que separar da pessoa que eu amo, entende? outros fatores. Do meu PS5, como se eu tivesse PS5, do meu PS4, velho. Quem me dera, quem me dera. Ó, o Vani deu spoiler e comprou PS5. Não, quem me dera. Fundamentais, como acessos de fúria. Era um exemplo, mas acabei colocando na minha vida, pareceu que eu tinha, né? And there is a shop vac. This is all stuff bought in a year or less through Home Depot on my credit. Josh bought a lot of stuff and then he had to bankrupt it. And then he bought a little bit more on my credit. There's a nice lamp. These are things to roll wood with. Ah, cara, mas And I had É necklaces que, bom, eu too. sei lá, né, Those cara? É que eu não sou tão apegado a coisas materiais. Eu entendo até, sei lá, o carro, essas coisas. Pô, sinceramente, cara, se parar uma pessoa, a pessoa fica dividindo até o abajur, sabe? Ela tá de sacanagem, né, cara? Fica com o abajur aí, cara. got in a rage, as you can see, and broke this. There's duds and pearls and opals in there. As coisas que são realmente valiosas, eu entendo, a TV, a geladeira, sabe? Essas coisas eu entendo as pessoas dividirem. Agora, pô, que nem, sei lá, né, cara? Você ficar dividindo umas coisas que vocês vão Made a mess. Because he was fazendo inventário disso, under né? me about a year or two back. Apesar da Tá crise loucura, do né? planejamento para o divórcio, cerca de 1 ano e meio após a gravação do vídeo, o casal e seus 2 filhos ainda moravam juntos na mesma casa. Vai entender. Na ocasião, em 6 de dezembro de 2009, Susan aproveitou a manhã de domingo para levar os filhos até a igreja. Mais tarde, recebeu a visita de uma amiga até às 17 horas. Naquela noite, Josh afirma ter levado os 2 meninos, Charlie e Braden Powell, para acampar durante uma forte nevasca, saindo no meio da madrugada. E Susan teria ficado em casa porque estava muito cansada. Tudo errado, cara. Assim, olha, nunca, de novo, né, cara? Esses vídeos, sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Não que tenha algo errado em você acampar ou uma pessoa ficar adulta e ficar sozinha em sua casa. Mas é aquele tipo de coisa que, pô, evite, né, cara? Ainda mais se você for. Ainda mais. Não quero soar, assim, machista falando isso, né, cara? Não quero que pareça isso. Mas ainda mais se você for menina, principalmente, né, cara? Pô, você. Que tem uma força física menor e tudo mais, né, cara? Que se alguém invadir sua casa vai ter mais dificuldades, sei lá, de tentar parar o bandido. Mas se você for homem e o cara estiver armado, não adianta nada, né? Mas tô dizendo que, tipo assim. E ainda. Eu digo isso porque você sendo menina tem uma capacidade ainda maior do cara fazer maldades com você, né? Então. De preferência, rapaziada, nunca fiquem sozinhos de forma alguma em casa, sabe? Eu simplesmente odeio ficar sozinho em casa. Sempre que eu odeio, não gosto de ficar sozinho. Mas, de preferência, sempre seja acompanhado em casa, né? No dia seguinte, Ou sai todo mundo ou fica todo mundo, tá ligado? Se for pra ser assaltado, que leve tudo que tá na tua casa, mas você tenha saúde, né, cara? os garotos não compareceram à creche, o desaparecimento de Susan foi relatado às autoridades e as buscas se iniciaram. Ao retornar do suposto acampamento, Josh ainda enfatizou que, ao sair, a esposa dormia tranquilamente e que não fazia ideia do que poderia ter acontecido com ela. Mas será que ele vai ter envolvimento? Após realizar buscas na residência do casal, a polícia não encontrou sinais de violência. Mas se ele tinha um cúmplice, né? Que alguém sumiu enquanto ele estava fora, né? Mas ao longo da investigação, o estranho desaparecimento foi revelando seu aspecto mais macabro. Dentro do cofre de Susan,
No banco onde ela trabalhava, os policiais encontraram um testamento manuscrito, Deixando tudo pra ele. no qual Susan afirma ter descoberto que semanas antes, Ó. o Josh havia feito um seguro de vida de $1 milhão em seu nome. Pô, o cara é burro Além também, né, cara? disso, Tipo assim, sua- não quero dar dicas pra quem quer cometer crimes, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas também, cara, assim, olha, é as paradas bizarras. Tipo, quantos crimes a gente já viu assim, né, cara? Que o cara comete o crime e dias antes o cara fez um inventário, fez um seguro de $1 milhão, sabe? Tipo assim, pô, você acha realmente que a polícia nunca vai investigar isso, né? Aposto, Caramba. Susan alertou. Se eu morrer, Meu Deus, cara. pode não ser um acidente, mesmo que pareça. Cuidem dos meus filhos. Legal ter Quero que deixado meus isso. pais sejam responsáveis por eles. Na ausência deles, espero que minha irmã possa assumir a responsabilidade. O documento foi datado há mais de 1 ano antes de seu misterioso desaparecimento. E apenas alguns dias depois, o Josh comunicou o evento ao seguro e tentou sacar dinheiro de uma conta de aposentadoria. Durante as buscas, familiares e amigos da vítima também notaram um suspeito desinteresse de Josh em encontrar sua esposa. Mesmo assim, ele nunca foi acusado formalmente. Os filhos, Pode, né? O cara é o mais pequenos, suspeito de todos, né? deram declarações confusas. Disseram que a mãe teria ido acampar junto com eles e que teriam viajado até o local de avião. Ou seja, tá. era muito difícil conseguir extrair alguma informação sólida que pudesse ser usada como prova. Alguns meses depois, Josh e os filhos chegaram a se mudar para Washington, mas logo depois as autoridades decidiram que não seria seguro deixar as crianças morando com o pai enquanto ok. durassem as investigações. Assim, o Josh perdeu a custódia dos menores. E é bem aqui que o caso escala drasticamente. No dia 5 de fevereiro de 2012, mais de 2 anos após o desaparecimento de Susan, uma assistente social levou Charlie e Braden até a casa de Josh para uma visita supervisionada. Imediatamente após sua chegada, o Josh trancou a assistente social do lado de fora da casa e acabou tirando sua própria vida Uou! e de seus 2 filhos em um incêndio criminoso. Nossa, cara. Se seu comportamento durante as fases Cara é iniciais ridículo, da né, cara? Olha, investigação espero eram que suspeitos, arda. Nossa os senhora, crimes cara. terríveis que Josh cometeu naquele dia foram uma brutal confissão de culpa. Após o trágico incidente, os policiais começaram a investigar também o pai e o irmão de Josh, que eram suspeitos de envolvimento no desaparecimento de Susan. Apesar das evidências apontarem que Michael, irmão de Josh, teria Alguém ajudou. Isso tá claro que teve um cúmplice aí, né? ajudado a esconder o corpo de Susan, essa hipótese nunca pôde ser confirmada. Em 2013, Michael também decidiu tirar a própria vida. Certeza que tava envolvido. Mais de então. uma década depois, os pais de Susan ganharam uma ação judicial contra o estado de Washington, recebendo quase $100 milhões pela negligência à segurança e proteção dos meninos Charlie e Braden. Muita crueldade, né, cara? Parte da Um pai fazer isso com os próprios filhos, né, cara? Seja por Indenização. culpa, assim, se é tanto por culpa, tipo assim, se ele queria fazer algo tanto contra ele mesmo, por que ele fez contra os filhos também, sabe? Sei lá, Foi né? Só pra não deixar pra mãe sabe? É basicamente isso que ele pensou, né? Eu vou levar os meus filhos juntos comigo, porque senão eles vão ficar sendo cuidados pela avó, sabe? Doada a Caramba, né, instituições cara? voltadas ao acolhimento e proteção de vítimas de violência doméstica. Até os dias de hoje, os restos mortais de Susan Powell nunca foram Nunca encontrados. foram encontrados, caramba. Que horror, né, cara? E provavelmente nunca vão ser, né? Sem o cara pra falar onde estavam, né? Mas, gente, esse caso aqui, o ensinamento que você teve que trazer e retirar desse caso aqui é sempre se relacionem com pessoas que sejam do bem, entendem? Pessoas que sejam do bem, cara. Assim, a pessoa não precisa ser a melhor pessoa do mundo, você precisa sei lá, namorar com... Entendeu? Mas sempre se relacione com pessoas que sejam tranquilas, da paz, cara. E, cara, não... qualquer red flag aí, cara, sai fora, cara. Pô, tipo assim, que você pensa nesse caso que, pô, a mina, ela tava se divorciando do cara e 1 ano depois tava morando com ele, né? Provavelmente ela... Eu suponho, né, que ela não se divorciou dele por causa dos filhos, provavelmente. Mas por que ela tinha filhos com esse cara, né, mano? Pô, assim... Ai, que horror, né? Em 26 de setembro Enfim, gente, mas deixa a opinião de vocês nos comentários, tá bom? Chegaram até aqui, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada, você vai estar me ajudando muito, tá? de 2014,
Por volta das 9 da noite, uma mulher chamada Kaylin Lauder fez uma ligação desesperada para a polícia. Ela alegava ter ouvido sons de tiros 3 mulheres. e uma hein? suposta briga generalizada, Mas será que é ela também? Não sei. que, segundo ela, acontecia naquele exato momento dentro do salão de festas do condomínio onde morava. Quando os policiais chegaram, encontraram apenas a recepção de um casamento animado, com convidados sorrindo, música e nenhum sinal de confusão. Um dos presentes admitiu ter acendido alguns fogos de artifício, e talvez Kaylin tivesse confundido o barulho com disparos. Nossa, mas os caras tiraram a vida dela só por causa disso, porque ela ligou pra polícia, cara. Pior que não. Sabia? Me surpreende, né, em outros países, mas no Brasil realmente não é de se duvidar, cara. Aqui no Brasil, cara, tem esses malditos mesmo aí, cara, que ficam ligando esse som aí 3 horas da madrugada, né, cara? E daí você liga a polícia pro cara que ir lá e quer, né, quer fazer uma maldade contra você, né? Porque eles estão super certos, né? Estranhamente, poucas horas depois, a mulher fez uma nova ligação para o 190. Dessa vez, não disse nada, apenas desligou. Alguns minutos depois, os operadores retornaram à ligação e a encontraram confusa, incoerente. Tá, Ela mas... chegou a confessar que sua colega de apartamento achava que ela estava paranoica e delirante. Tá, ok. Desculpa todo mundo aí desse casamento, aí eu suspeitei de vocês, acho que não tem nada a ver mesmo. Na manhã seguinte, às 8 horas, Kaylin ligou pela 3ª vez. A gravação dessa chamada se tornaria uma das mais perturbadoras já divulgadas. Ok. Repeat the address for Damn, verification. bro. They're stealing from my house. Ai, credo, Okay, que horror, say your cara. address one more time. I'm having a hard time hearing you. Get the out of my house. Okay, do you know who this person is? No, I don't. I just know that there's an intruder in my house. Fala logo o teu endereço, minha filha. Cara, ligou a polícia e fala o teu endereço, cara. Fala o teu endereço, cara. Fala... You don't know who they are. No, I don't. Were weapons involved or mentioned? Mas que a polícia rastreia também, né? I'm just telling them to leave so I can hear them. Mas, ó, escutá-los. Senão você não é paranoia mesmo, não. Vamos ver se a gente escuta alguma coisa. So you haven't seen them, you can just hear them? Yes, correct. Conforme a ligação Estranho, continua, né? Parece um pouco vozes da cabeça mesmo, né, a cara? jovem se contradiz Esquizofrenia, várias né? e várias vezes e fala coisas desconexas. A certa altura, sua colega, Carol, aparece no fundo, confusa com a situação. Olha lá. Alguns instantes depois, Kaylin explica que na noite anterior percebeu algumas pessoas vigiando seu apartamento pela janela e elas pareciam planejar uma invasão. Okay, where exactly are you? I'm in the back bedroom. Karen, Where did lock the your suspect door. enter the building? There's only one door. Get out of my house. Is there anyone else in the building who belongs there? Yes, there's 6 apartments. Okay, is there anybody else in your apartment that should be there? I believe she is here. I have a roommate. Hey, Karen, lock the door. There's something going on there. Come here. É, o pessoal deve estar desconfiando já nesse momento, né? Mas é estranho esse ponto de desaparecimento. Será que vai dar um surto nela, ela vai simplesmente desaparecer, né? É o que eu tô supondo. Okay, what's going on now? They've left now? Yeah, so I'm just going to look and see if anything's been taken. Someone opened the door, and I heard them come in. Don't do that, Carol. The door's still locked. It's not impossible. They must have a key or something. Deve ter Because uma when chave. I took the dog out, I heard people talking. There was Que horror, né, people cara? last Essas paradas mentais aí também são outra coisa completamente aterrorizante. Essas paranoias, mania de perseguição, sei lá, né? Mania não, é... Esqueci o nome, mania faz parecer que a pessoa gosta de perseguir os outros, né? Sei lá, esses síndrome aí, sabe? Cara, deve ser uma parada muito assustadora, né? Assim, night, like sitting outside the é window. literalmente viver num filme de terror, né? And so they like were scoping us out or something. Why is the door still locked? Well, I can't explain that, but I heard like 2 people talking. Tentando acalmar a amiga, Carol lembra que a porta estava trancada a manhã toda. Ou seja,
Ninguém poderia ter entrado. Mas a jovem insiste. Alguém entrou no apartamento. Mesmo Se no final ela estiver falando a verdade mesmo, sem né? sinais de arrombamento, os policiais voltaram à residência e confirmaram. Nada fora do lugar. Nenhuma evidência de invasão. No fim daquela tarde, por volta das 18 horas, as câmeras de segurança do condomínio registraram Kaylin na área externa, caminhando descalça na chuva, Olha lá. com o cachorro no colo e indo em direção a um pequeno riacho perto da entrada. Ela parecia falar sozinha ou com o animal, Tá bem desconexa, né? gesticulando de maneira inquieta. Alguns segundos depois, ela pode ser vista correndo de volta para casa, assustada, como se estivesse fugindo de alguém. Mas não aparece Essa ninguém. foi a última vez que Kaylin foi vista com vida. Ela deixou para trás o cachorro, os sapatos, o celular, a carteira e seus documentos. Sua família revelou Ela viu algo lá que assustou ela ou pensou ter visto algo, né? que a jovem jamais deixava seu cachorro Phyllis sozinho por mais de 1 hora. Então por que ela o abandonou daquela forma? Desde o começo da investigação, as autoridades assumiram que a vítima não estava mentalmente estável. E apesar de terem feito uma busca completa pela área, não havia sinais da moça. 2 meses e meio depois, em 1º de dezembro de 2014, uma equipe de manutenção descobriu um corpo parcialmente submerso em um duto de drenagem em um rio próximo. Duto de drenagem. Eram os restos caramba. mortais de Kaylin Lauder. No entanto, Será que ela se meteu numa parada dessa pra se esconder, né? Às vezes ela... a água e o tempo haviam feito o seu trabalho. O corpo estava tão decomposto que a causa da morte nunca pôde ser determinada. A polícia encerrou o caso como afogamento acidental, Eu acho também. possivelmente consequência de um surto psicótico. Eu acho que a teoria, o resto, que provavelmente vai ter teoria de que teve um realmente vai e se ela estivesse falando a verdade, né? Mas aqui tem total cara de surto psicótico, né, cara? As provas estão aí, né, cara? Mas muitos detalhes não fazem nenhum sentido. Então, vamos ver quais são esses detalhes. O riacho onde ela teria caído era raso demais. E o corpo foi encontrado bem longe do ponto onde ela foi vista Mas ela pode ter o corpo sido levado. Cara, são muitas coisas que podem ter acontecido numa pessoa com paranoia, né, sabe? pela última vez. Porque, tipo assim, cara, vamos dizer que foi alguém que tirou a vida dela. Por que alguém faria isso, sabe? Tipo assim, que a ideia que ela tinha é que esses caras queriam invadir o apartamento dela e roubar ela e tudo mais, né? Mas, tipo assim, entende? Eles queriam bens materiais, se fossem ladrões, né? Esses ladrões iriam ter simplesmente, sabe? Entende? Isso que eu quero dizer. Como teria sido arrastado sem prender em galhos ou pedras? Ah, claro que é. Tá de sacanagem, né? E mais, apesar das atitudes duvidosas dos últimos dias, Kaylin não tinha histórico de doenças mentais. Ela Já estava tava um muito pouco doida, deprimida por ter perdido o emprego, sim, mas jamais havia apresentado comportamento delirante. Muito pelo contrário, praticamente todos a descreveram Ela não teve ter tido algum tipo de impacto na cabeça, batido a cabeça em algum momento aí, cara, pode parecer besteira que eu tô falando, mas tem casos que é assim, que a pessoa bate a cabeça e daí volta outra pessoa, como né? uma pessoa estável e relativamente feliz. Seu pai mencionou que alguns anos antes, o irmão gêmeo de Kaylin, sob efeito de drogas, havia matado acidentalmente o próprio tio. Um trauma profundo, mas do qual ela parecia ter se recuperado perfeitamente. Nada, porém, Será que ela não utilizar algum tipo de coisa também, né, cara? explicava aquela A família nunca vai revelar esse tipo de coisa, né? súbita espiral de medo e confusão. Existem 2 teorias. Ou Kaylin sofreu um colapso mental repentino, saiu de casa descalça e acabou se afogando. Ou ela tinha razão, e alguém realmente a observava naquela noite. Talvez os passos e Cara, se tinha alguém aí, era o Hitman, basicamente, né, cara, do jogo lá. Porque, pô, o cara tinha a chave do apartamento dela, tinha tudo do apartamento dela, não deixou, não conseguiu... Tipo assim, nenhuma câmera pegou ele, nem aqui. Tipo, se tinha alguém atrás dela, por que não aparece nessa câmera aqui, né? Sei lá, né, cara? vozes que ouvia não fossem fruto Acho que a galera subestima um pouco as doenças mentais, sinceramente. de paranoia. Talvez ela tenha realmente visto algo, ou alguém, que a polícia Ela viu algo ou alguém. O ponto é, essas pessoas que ela viram eram reais ou não? nunca quis admitir. Mas quê, de sabe? uma Sim. década depois, as perguntas permanecem. Com quem Kaylin parecia falar no vídeo das câmeras? Por que estava andando descalça na chuva? E por que saiu correndo do nada? E o mais inquietante, se ela estava mesmo paranoica,
o que poderia ter desencadeado aquele pavor repentino. Ela deve ter visto algo lá na floresta, cara. Eu acho que ela viu algum vulto, algo assim. Ou uma pessoa mesmo, dependendo de qual estado estava a mente dela, que assustou ela, saiu correndo. Caramba, eles estão aqui me perseguindo. Daí, sei lá o que ela fez, se escondeu em algum tipo de lugar que fez a... Sei lá, mano, Quem não sei. Entrou dentro da água, sei lá o que ela fez, cara, mas... E provavelmente nunca saberemos. Pode ter caído, batido a cabeça e, sei lá, não sei, mano. Mas é interessante o caso, deixa eu perguntar vocês nos comentários. Na noite de 7 de setembro de 2015, Henry McCabe, um auditor de 32 anos que trabalhava no Departamento de Receita do estado de Minnesota, participou de um churrasco organizado por um amigo chamado Emmanuel. Henry era um imigrante liberiano, casado com Karine McCabe, e morava em Moundsville, uma cidade pacata próxima a Minneapolis. Depois do churrasco, por volta das 11 da noite, ele saiu com outros 2 amigos para um clube noturno. Lá, segundo testemunhas, ele foi visto bebendo bastante e por volta das 2 da manhã, o grupo deixou o local. Um de seus amigos, William Kennedy, contou à polícia que Henry pediu para ser deixado em um posto de gasolina, recusando a carona até em casa. Algo que o William achou estranho, mas acabou não questionando. Pouco depois das 2h20, Henry ligou para a esposa, Karine, que relatou que ele soava confuso e desorientado, falando coisas sem sentido. Preocupada, ela tentou incluir na chamada um dos amigos dele para que fosse buscá-lo, mas não obteve resposta. Essa ligação, no entanto, acabou sendo gravada na caixa postal do amigo, registrando os 2 últimos minutos em que Henry foi ouvido com vida. Uou! Nossa, que horror, cara. Cara, ô, isso pode, cara? Isso pode no YouTube? Ai, que horror, cara. Meu Deus, o que estão ouvindo? A gravação é arrepiante. Deus do céu, cara, que parada bizarra, caramba. Ruídos, gemidos e gritos. Ai, credo. Sons que lembram alguém sendo atacado ou em pânico. É praticamente impossível entender as palavras, mas o desespero é evidente. Mais tarde naquela noite, outro amigo afirmou ter falado com Henry por telefone e disse que ele parecia estar discutindo com alguém no fundo da chamada. Pô, será? Estranhamente, apesar da gravação Porra, será que parece? Karine simplesmente voltou a dormir Pô, tá de sacanagem, né, cara? Essa mina aí tá envolvida, né, cara? ligação, reportando... Olha, cara, você escuta um áudio aí do teu marido aí, cara. Escuta um áudio do teu marido, teu namorado, tua namorada, manda um áudio pra você decidir com esses sons aí, você vai dormir, cara. Caramba, o desaparecimento do marido mesmo. Apenas na manhã seguinte. Tá louco. Além disso, afirmava repetidamente que sabia... Deve ser brincadeira de garotos. ...que Henry ainda estava vivo. Algo que intrigou os investigadores. Ao analisarem os registros telefônicos, a polícia descobriu que Henry havia feito diversas ligações para o número do Texas, mais de 20 vezes naquele mesmo dia. Quando tentaram rastreá-lo, o número já não estava mais ativo. Não se sabe se foi Henry quem fez as ligações, ou se outra pessoa usou seu telefone depois que ele desapareceu. Durante a investigação, surgiram contradições. As câmeras de segurança do posto onde William dizia ter deixado Henry não mostravam seu carro chegando naquele horário, nem nenhum outro durante aquela noite inteira. Apesar de terem sido verificados diversos ângulos diferentes. Mais tarde, William mudou sua versão, alegando que, na verdade, tinha deixado Henry em outro posto, alguns quilômetros adiante. Um informante do FBI também relatou que, durante o churrasco,
o anfitrião, Emanuel e outros 3 homens se mantiveram afastados do grupo principal, conversando em voz baixa e demonstrando comportamento suspeito. Nada, no entanto, foi comprovado. Quase um mês depois, em 2 de outubro de 2015, a polícia de New Brighton, cidade vizinha, recebeu uma carta anônima. O texto dizia: corpo de Henry McCabe próximo à água, parcialmente Jogar enterrado. no lago. Precisam de um cão farejador. Testemunha viu o corpo ser desovado. Jovem mulher com medo. Pode permanecer anônimo. No mês seguinte, em 2 de novembro, o corpo de Henry foi encontrado em um lago, a poucos quilômetros de onde ele havia supostamente sido deixado pela última Acho que o vez. instinto da esposa dele não foi dos melhores nesse caso, né, cara? O corpo não apresentava sinais visíveis de violência. Mesmo assim, o fato dele ter Estranho, que parecia ser muito violento o que aconteceu ali, sido né? encontrado dentro da água, após aquela gravação aterrorizante, levantou algumas dúvidas. Teria ele sido afogado por alguém ou tirado a própria vida? Ah, é difícil, né? Embora a Faz carta sentido, né? anônima tenha sugerido que ele tinha sido enterrado por alguém, o laudo não encontrou marcas que confirmassem isso. Sem provas concretas, o caso foi encerrado como morte acidental. Anos depois, o áudio da ligação de Henry ainda circula na internet, sendo considerado um dos mais inquietantes registros Pô, o já cara lá que mudou a versão, gravados em tudo, não deu em desaparecimento. nada no final, cara. Caramba. Os sons de desespero, os gritos distantes Caramba, e o impunidade silêncio que se total, segue hein? são as únicas pistas do que aconteceu naquela madrugada. Bizarro, hein, gente? Você fica até se sentindo mal. Ainda mais que eu gravei esse vídeo depois de trazer aquele do pós-vida que eu fiz hoje de manhã. Você fica realmente pensativo da vida, né? Sobre essas coisas terríveis que acontecem. Eu acho que o que eu tirei de lição desses 2 vídeos que eu gravei agora, e que eu deixo pra vocês também aí, né, cara, é valorizar a vida que a gente tem, o momento que a gente vive. Que isso é mais importante de tudo, né? As pessoas que estão ao nosso redor. E aproveitar os momentos, né? Enfim, gente. Espero deixar um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.